Tá rolando no Congresso a PEC 50/2023. Essa PEC tá dando maior confusão no Congresso porque ela tem uma desculpa de que ela seria uma PEC de equilíbrio dos três poderes. Mas na prática a função dela não é equilibrar os três poderes, mas sim colocar o Congresso acima da Constituição brasileira. Primeiro, se tem uma coisa que a gente tem que entender é o que é uma PEC. Uma PEC é um dispositivo onde você tem uma alteração da Constituição. É como se fosse uma emenda constitucional. Mas é importante deixar claro que PECs não alteram cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas que só podem ser alteradas se for feita uma nova Constituição. A ideia dessa PEC 50/2023, apresentada por um deputado chamado Sávio, lá do PL, é que o Congresso tivesse um poder moderador sobre o STF. É sempre bom a gente lembrar que a gente tem um Congresso bem reacionário. E aí eu vou explicar por que dessa PEC e o que está por trás desse papo de equilíbrio dos três poderes. Quando se fala em equilíbrio dos três poderes, é claro que todo mundo fica muito animado, porque dá a impressão de que estamos voltando à normalidade, as instituições precisam voltar a funcionar normalmente, inclusive cumprindo o seu papel constitucional. Mas, na verdade, essa PEC ela não fala de equilíbrio. Na verdade, é uma tentativa do Congresso controlar decisões do STF. O STF ele tem o poder de uma certa forma, manter a Constituição. Na verdade, ele é o guardião da Constituição brasileira. Muitas vezes a gente tem legislações federais, legislações estaduais que acabam indo contra alguns dispositivos constitucionais ou existe questionamento sobre isso. Ou também acontecem algumas situações de interpretações sobre leis que são inconstitucionais. E aí, quando acontece isso, o STF é provocado, ou seja, alguém entra com uma ação no STF para que o STF veja se aquela decisão, se aquela atitude do Congresso ou uma decisão de alguma instância judicial tem relação com a Constituição ou se ela é inconstitucional. E aí, quando você tem um Congresso muito conservador, o que esse Congresso ele quer? Ele quer aprovar leis conservadoras, muitas vezes leis que vão contra a Constituição e vão até contra os direitos civis, que já são praticamente algo concreto na sociedade brasileira. E aí, qual é a preocupação do Congresso? Imagina, eles começam a votar um monte de legislação conservadora, antiquada, apresentam retrocessos, porque eles têm a maioria, então eles conseguem fazer isso, e aí vem o STF e fala, não, você não pode fazer isso, é inconstitucional. O Congresso, para não correr o risco de ter esse poder moderador do STF, que é o guardião da Constituição, ele faz o quê? O Congresso está querendo aprovar uma PEC que altera uma cláusula da Constituição, onde o Congresso vai ter poder de veto sobre decisões do STF. Olha a loucura! O Congresso ele quer ter decisão para vetar algumas decisões do STF. E aí eles vêm com aquele discurso assim, o STF não pode legislar. Óbvio que o STF não pode legislar, tanto que ele não cria leis, mas ele vai observar se algo é constitucional ou inconstitucional. Então, se uma legislação aprovada no Congresso for inconstitucional, o STF vai barrar essa legislação. O problema é que eles querem barrar a barragem do STF. E você me pergunta, mas Bia, qual é o real problema disso? Todos. Se você tem um Congresso progressista, preocupado com causas sociais, com a sociedade como um todo, com as minorias, a gente não estaria nem tendo essa discussão. Mas como o nosso Congresso é extremamente reacionário, e esse foi o legado que o Bolsonaro deixou pra gente, um Congresso reacionário, o que a gente corre o risco é começar a ter aprovação de legislações inconstitucionais, legislações que são contra os direitos humanos, legislações questionáveis eticamente, e aí, se eles conseguirem vetar o STF não vai ter poder de controlar isso e muito menos proteger a Constituição. Com essa brincadeira, o Congresso pode transformar num poder que fica muito acima do presidente da República e do STF. Ou seja, essa PEC 50/2003, ela não quer o equilíbrio de poderes. Ela quer a supremacia do poder do Congresso sobre o STF, que defende a Constituição, e também sobre a presidência da República. É, na verdade, uma PEC que vai colocar o Congresso lá em cima com poder de veto sobre a Suprema Corte. Se a Suprema Corte perde o seu poder, perde a sua função, ela não tem mais como proteger a Constituição. Se você não tem nenhum mecanismo de proteção da Constituição, a Constituição ela deixa praticamente de existir ou de ser colocada em prática. E sabe onde está dizendo que o Brasil é um país democrático e onde todos têm direitos iguais? Lá na Constituição.
Se a gente não tiver essas garantias constitucionais protegidas, nossos direitos iguais, nossos direitos civis vão literalmente pro ralo.